versículo de número 15, na nossa breve meditação, está escrito assim: e passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas, o culto é participativo, para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram parecer que já partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Diga assim: Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo, daram a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviamos o navio, e no terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugimos-nos toda a esperança de nos salvarmos. Capítulo 28, versículo 1, e finalizo no final do 2. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma fogueira, diga acendendo uma fogueira, nos recolheram a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Amém? Somente até aí. Queridos, eu sei que o culto tem um tema, e eu sei que diante desse tema muitos pregadores vão se ater a ele. Quem sabe no início dessa campanha o pastor pode ter começado a pregar dentro dessa temática. Eu não vou trabalhar em cima da temática, porque eu sei que outros vão trabalhar de sorte respeitando a temática da campanha. Mas eu fico pensando e eu fico analisando o seguinte: Jesus não é só um ser que abre a porta para ouvir, ou a porta dos ouvidos e da fala, como fez com aquele homem em Marcos 7, versículo 34. A Bíblia diz que quando Ele quer, e Ele quer com toda certeza abrir para você uma porta bem grande, Ele abre portas que nós não temos noção e compreensão de entender. Lendo o livro do Êxodo, capítulo de número 14, você percebe que Israel está diante de um mar, a saber, o Mar Vermelho, que se encontra fechado. E a Bíblia diz que eles estão preocupados. Por quê? Porque o exército
egípcio está detrás deles, com a intenção de buscá-los de volta, matá-los ou talvez levá-los de volta ao Egito. Êxodo 14, versículo 14, Moisés vai orar. E quando Moisés vai orar, a Bíblia diz que o Senhor respondeu a Moisés dizendo: por que clamas a mim? Manda que o meu povo marche. Como que marcha se o mar está fechado? Mas Deus estava falando com Moisés naquele dia, dizendo: Moisés, o homem não tem a capacidade para entender que eu tenho nas mãos a chave, que não somente abre a porta física humana, mas que pode abrir a fonte das águas e fazer acessível todo o caminho para o meu povo passar. Deus estava falando para Moisés naquele dia: se eu quiser e eu quero, eu abro a fonte das águas com o sopro das minhas narinas. Êxodo capítulo 15, versículo 8, no cântico de Moisés, Moisés está escrevendo e está declarando que Deus, naquele dia, diante as portas fechadas, Ele abriu o mar com o sopro das tuas narinas. Eu não vim aqui simplesmente para ser profeta para você. Você vai ser profeta para alguém nesta noite e vai dizer para o seu irmão que está do seu lado: se a porta está fechada, se o ferrolho está trancado, se a tranca está trancada, se o cadeado está fechado, diga para ele: fique tranquilo, nós temos um Deus déspota, todo poderoso, que tem nas tuas mãos a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Deus está dizendo para pelo menos 3 pessoas aqui: nesta noite eu te abro uma porta grande que você não vai ter condição para entender o tamanho do milagre que eu estou a fazer na tua vida. Mas deixa essa mensagem para outro dia. Jesus abre portas que nós não temos compreensão nem capacidade para entender. A igreja estava de portas fechadas quando Jesus estivera morto por 3 dias, e agora sendo assunto aos céus. Atos capítulo de número 1, versículo 1, Lucas está começando a escrever, ele vai dizer assim: escrevi o meu tratado, ó Teófilo, não somente as coisas que Jesus começou a fazer, mas também a ensinar. Ele começa a escrever o princípio do começo da igreja primitiva. Lucas está escrevendo o que está acontecendo a partir do momento em que Jesus ascende os céus, que é notícia nos céus e que é verbalizado aqui também na terra, pois ele teria morto, mas ele se torna assunto, pois ele é ressuscitado e agora está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e Paulo diz assim: intercede por nós. Ele sobe aos céus, mas antes de subir aos céus, ele faz uma promessa. A promessa, ela não é só no Novo Testamento, ela é decorrente do Antigo Testamento. Se você meditar em Joel capítulo 2, versículo 28, você percebe que o profeta Joel teria falado dessa promessa acerca do derramamento do Espírito. Se você perceber João capítulo de número 20, versículo 22, Jesus, ele assopra o seu Espírito sobre os seus apóstolos. Então, os apóstolos que agora eram escolhidos para levar a palavra de Jesus, para levar a primícia do Evangelho, as boas novas do Evangelho, eles recebem o Espírito Santo em João 20, 22. Jesus assoprou sobre eles. Então, primeiro vestiu, diga assim: vestiu. Primeiro vestiu. Então, em João 20, 22, ele veste. Mas lá em Atos capítulo 2, ele reveste. É por isso que nós não entendemos muitas vezes o porquê que ele tem que revestir. É porque uma vez que você levantou a mão, você aceitou. Quando você aceitou, então ele vestiu. Você tem o Espírito Santo, você tem o selo do Espírito Santo, mas agora você não tendo o dom, ele tem que revestir. Quando ele te reveste com poder. Dentro desse poder você tem 9 capacidades de dons espirituais. O poder para convencer. Não dá para convencer somente pregando, mas dá para convencer mostrando, demonstrando que Jesus Cristo, além de falar, ele demonstra com autoridade e com poder. É por isso que em um culto pentecostal, Jesus de vez em quando revela, Jesus cura, Deus batiza com o Espírito Santo, para demonstrar que a demonstração do poder do Espírito Santo não é somente na palavra,
mas é demonstrado com o poder e autoridade que vem do alto. Atos dos Apóstolos, Lucas começa a escrever, e a Bíblia diz assim, que ele está capacitando. Jesus subiu, o Espírito desceu, a igreja cresceu. Ela cresce de forma progressiva. Cresceu em Jerusalém, depois ele cresce nas regiões de Antioquia da Síria, e ela sai pregando o evangelho pelas terras circunvizinhas, uma vez que a pressão sobre a igreja vai fazer a igreja sair de Jerusalém, pregar em Damasco, pregar em Antioquia da Síria, pregar em Antioquia da Psídia, chegar em Cônio, chegar em Derbe. O evangelho está sendo propagado, porque a pressão está fazendo a igreja crer. Diga assim para alguém: a pressão te faz crescer. Se não te matar, te dará testemunho para você contar. A pressão te faz crescer, a pressão te empurra para o crescimento. A igreja está sofrendo uma pressão. Por que pressão? Porque Jesus morreu. Então os apóstolos não param de pregar a sua mensagem. Dentro de uma sinagoga tem 72 rabinos formados no conceito da cultura judaica, e a ideia que eles tinham em mente era o seguinte: se matarmos o dono da igreja, ou se matarmos aquele que prega o famoso ou tal evangelho acerca do caminho, nós acabamos com essa farsa ou com essa enganação no dia deles, assim pensando eles. Só que a Bíblia diz que eles levantou um certo Saulo. Eu não tenho tempo para falar dele aqui, então eu vou falar resumidamente. E esse Saulo, ele é fariseu, ele é nascido na Cilícia de Tarso. Antes de ser conceituado como um rabino, ou ser conceituado como um fariseu, alguém selecionado pela corte judaica, a Bíblia diz que ele passa por alguns processos. Ele passa pelo Beit Sefer, passa pelo Beit Midrash, depois ele passa pelo seu Bar Mitzvah. Quando ele tem 14 anos, ele vai até Gamaliel, isso em Jerusalém, sai de Tarso, vem até Jerusalém e passa a estudar. Dedica o maior tempo da sua vida a aprender aos pés de um rabino conceituado, que sabia discernir os 613 preceitos, a saber, 248 mandamentos negativos e 365 mandamentos positivos. Era um mandamento positivo para cada ano, para cada dia do ano, e um mandamento dizendo: se errar, vai ter condenação, se falhar, vai ter a paga de uma condenação por aquilo que você está fazendo. Então a lei, ela é impetrada, ela é colocada no coração de Paulo. Paulo passa a subjugar a causa da fé dentro de Jerusalém, entendendo e conhecendo toda a lei, mas ele não conhecia a Cristo. Conhecia a lei, mas não conhecia a Cristo. É por isso que Paulo fala assim: a lei mata, mas o Espírito vivifica. Quando Paulo fala que a lei mata, Paulo não está dizendo que a palavra de Deus mata. Paulo está dizendo que aqueles que praticam a lei sem entender a lei morrem pela lei, mas o Espírito traz vida à palavra de Deus. Aí Paulo fala assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra é a lei, é o aio, é o tutor de Deus. Quando Paulo não entende o que ele está falando, ele não conhece a Jesus, a Bíblia diz que ele se levanta como um perseguidor implacável. Eu gosto da fala do reverendo Hernandes Lopes, que ele diz que Paulo se levanta na fúria de um leão ou de um touro indomável para perseguir a igreja de Cristo. Paulo passa a perseguir a igreja que agora é famosa e conhecida em Jerusalém. Mas logo Paulo toma conhecimento que a igreja que saiu em Jerusalém por causa da pressão que foi impetrada, ela chega em Damasco. Por isso que ele vai até o sumo sacerdote, ele pega a carta do sumo sacerdote para chegar às regiões de Damasco, entregar para o rei Areta, com a intenção de trazer maniatado e aprisionado aqueles que pregam o evangelho. Só que Paulo projeta uma coisa, Jesus projetou outra. Enquanto Paulo procurava a igreja para matar e perseguir, Jesus estava procurando Paulo para salvar. Enquanto Paulo se levanta como um leão ou como um touro indomável perseguindo, Jesus está procurando o touro para domar. É por isso que Atos capítulo 9, versículo 3, enquanto ele está no caminho de Damasco, a Bíblia diz que acontece três coisas. Quantas coisas? Três coisas. A primeira delas, ele vê um clarão. Atos 9, 3, ele vê um clarão, resplendor de uma luz. O segundo, versículo 4 diz que ele cai por terra e ouve uma voz. E o versículo 5 diz que ele ouve a voz e obedece ao chamado. O que faz
de um fariseu, formado aos pés de Gamaliel, formado na cúpula religiosa de Jerusalém, se rendeu a um clarão no caminho de Damasco. Diga assim: Jesus, que se revelou para o apóstolo Paulo, dizendo para ele que ele não era o que ele achava ser, que ele não ia ser o que ele pensava ser, mas ele ia ser o que Jesus determinou que ele seria. É por isso que Jesus vai dizer para ele: importa que você sofra pelas causas do Evangelho. Você vai padecer, você vai chorar, você vai gemer, você vai sentir na pele, no corpo, o que é a paixão, o amor pelo meu nome. Paulo se levanta convertido. Ele chega até a rua direita, na casa de Judas. Ele passa 3 dias cego, orando, tendo revelações e visões do Senhor. Atos capítulo 9, versículo de número 10, a Bíblia diz que Jesus visitou um certo discípulo anônimo. Diga discípulo anônimo. Qual é o nome dele, pastor? Ananias. Enquanto ele fala com Ananias, ele está dizendo: Ananias, dispõe-te, vai até a rua chamada direita, procura por um certo estado de Tarso, que ele está orando. O versículo de número 13 do capítulo 9 diz que Ananias contendeu com o Senhor, porque tem gente que é assim, ele quer ser aceito por Deus, mas não quer que Jesus aceite a outras pessoas. Ele quer que Jesus aceite a ele com as suas falhas, deficiências e negações, mas não quer que Jesus aceite o outro que também precisa da graça. Quando Ananias não entendeu, e ele falou: Senhor, eu tenho ouvido acerca desse homem, desse moço, quantos males tem feito aos teus servos, e ele traz carta para levar os teus servos presos. Senhor, o testemunho dele não é bom. Senhor, essa pessoa não presta. Senhor, ele não vale nada. E Jesus parece que deixa ele falar. Parece que é uma conversa, parece que é um diálogo. Porque tem gente que assim presta para falar mal de você, mas não presta para resolver os seus problemas. Presta para defamar o seu nome, mas não presta para te ajudar quando você precisa. Presta para ver o que você posta, presta para ver o que você fala, presta para ver o que você veste, presta para ver o carro que você anda, presta para ver o glória a Deus que você dá, presta para ver, aleluia, os dias que você vem para a igreja, presta para ver o trabalho que você tem, mas não presta para levantar um dedo para ajudar você em qualquer causa que for. Paulo estava dizendo: para o Senhor presta, mas para mim não presta. Para o Senhor serve, mas para mim ele não serve. E a Bíblia diz que Jesus, como que pegasse um papel embolado nas mãos, considerou toda a reclamação de Ananias, e o versículo de número 17 do capítulo 9, ele vai dizer assim: ele é isso, e mais muitas coisas que você não sabe, mas para mim, ele é um vaso. É um vaso o quê, pastor? É um vaso escolhido. Enche o pulmão de ar e diga assim: eu sou um vaso escolhido. Diga: apesar das minhas deficiências, pecados, quedas, eu sou um vaso escolhido. Por que Jesus chama Paulo de vaso escolhido? Porque vaso escolhido, ele é de barro, e vaso é matéria reciclada. Ele está dizendo assim: se quebrar, eu volto a fazer outro vaso de novo. Então, para mim, ele é um vaso escolhido. Pois bem, Ananias chega até a casa de Judas, na rua direita, chamando Saulo de Paulo e de irmão Paulo. O que não queria ir agora foi. E considerando, falei: irmão Saulo, o Senhor me enviou. É verdade, enviou, porque não queria ir. E chegando lá, ele orou por Saulo, as escamas como dos olhos caiu. E a Bíblia diz que Paulo passa a pregar o Evangelho. Pastor, você não vai pregar não? Já vou pregar, calma aí que eu entro na mensagem. E pregando Paulo dentro de Damasco, a Bíblia diz que a intenção dele é convencer o povo que está em Damasco acerca de Cristo que vive e que reina. Paulo então passa a pregar com veemência, com ímpeto, quem sabe talvez com eloquência. Paulo estava com o coração cheio de alegria. Paulo estava dizendo assim: eu sou novo convertido, aceitei a fé há poucos dias, a intenção minha agora é pregar o Evangelho. Lembro até de você, quando você aceitou a fé, era 3, 4 dias no monte, fazia frio, fazia calor, nada te parava, fazia campanha em cima de campanha, orava, jejuava quase todo dia, mas agora passou o tempo se esfriou, e você junto com o tempo se esfriou também no Evangelho, se esfriou na causa da fé. Às vezes você se olha no espelho e nem se conhece mais.
Você diz assim, não parece que é mais eu não oro mais como eu orava, não me dedico mais como eu me dedicava. Eu tenho uma notícia para você, fique tranquilo, não é só você não, tem muita gente assim. Tem muita gente nesse mesmo barco, esfriando na fé. Jesus disse assim, pô-se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu sou de uma geração, eu tenho 33 anos, não sou muito extenso em idade, mas eu ainda acompanhei alguns milagres que Jesus fez, notório na igreja há alguns anos atrás. Parece que as coisas mudou, parece que Ele não faz mais. Esses dias eu perguntava, Senhor, o Senhor mudou? O Senhor não é mais o mesmo? E a pergunta ficou no impeto de um silêncio. Mas meditando durante toda a semana, eu me perguntava, será que o Senhor não é mais o Deus que operava pela boca do missionário Davi Miranda? Será que o Senhor não é mais o Deus que operava dentro da Deus em Amor, nas Assembleias de Deus tradicional? Por que o Senhor mudou? E Jesus falou assim, eu não mudei, vocês que pararam de orar como devem orar. Se tornamos crente fictício. Nós vimos para o culto por obrigação, nós vimos para o culto quando precisamos, às vezes fora de uma realidade. Nós estamos na igreja pedindo e não se doando. Você quer ver Jesus fazer? Volta a se dedicar como você se dedicava como antigamente. Você quer ver Jesus operar? Volta a se consagrar como você se consagrava antigamente. E tem mais, tem gente que consagra a comida, ou melhor, tem gente que se dedica no jejum, tem gente que se dedica na oração, mas não vigia no que fala, não vigia no que veste, não vigia com quem anda, não vigia onde anda. E o que é que Jesus faz? Ele falou assim, eu sou Deus, e em mim não há sombra de dúvida, nem de mudança. Ele é imutável, é uma das características que Deus, Ele tem. Então Ele não muda, Ele continua sendo o... Se Ele quiser, nesta noite, Ele revela você por nome. Se Ele quiser, Ele cura você nesta noite. Se Ele quiser, restaura o seu casamento. Se Ele quiser, Ele abre porta. Se Ele quiser, Ele faz um milagre inédito para você voltar a acreditar que Ele continua no mesmo lugar e sendo o mesmo Deus. O Jesus que se revelou a Paulo quer se revelar a você aqui nesta noite. Paulo, cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, estava dizendo, eu estou tomado pelo impeto de poder, de força, eu quero pregar o Evangelho. E nada para Paulo, até que Paulo vai até o deserto da Arábia e se dedica na oração 3 anos. Quantos anos? 3 anos. Depois de 3 anos ele sai da Arábia, volta a Damasco, passa a pregar mais uma vez. De Damasco vai a Jerusalém, Jerusalém está pregando o Evangelho. Ele resolve visitar a casa dos apóstolos, onde eles oravam. Visita Pedro, visita João, visita Bartolomeu, Tiago e entre outros que estavam ali. E a Bíblia diz que as portas foram fechadas para Paulo, porque para algumas portas se abrir no futuro, outras têm que fechar hoje. Aleluia. Algumas têm que fechar hoje. Às vezes você não entende o porquê que você teve a porta do trabalho fechada. Não é assim, Renato? Às vezes você não entende por que a empresa quebrou. É porque Jesus tinha outro plano. Ele tinha outro propósito. Era necessário fechar esta aqui para abrir esta outra aqui. Então Jesus estava falando para Paulo, Paulo, vem tranquilo, que a porta está fechada do Evangelho agora. Mas daqui longos 10 anos, eu volto a me lembrar de você, e você volta a ter outra porta aberta e volta a pregar o Evangelho. E aí, pastor, e aí é que ele foi mandado de volta a Antioquia da Síria. Chegando atrás da Cilícia, a Bíblia diz que ele está esquecido por 10 anos. 10 anos depois, Barnabé, aquele que consola, está indo visitar a igreja da Antioquia da Síria, e ele tem uma leve lembrança do apóstolo Paulo, que está nas suas terras, e resolve fazer uma visita para ele. Imagino eu que naquela visita, Barnabé está perguntando para Paulo, você ainda é o mesmo? Continua orando, apesar das lutas, continua jejuando, apesar das dificuldades, sozinho, solitário em Antioquia da Síria, aqui em Tarso da Cilícia, você continua sendo o mesmo? E eu acredito eu que Paulo falou assim, continua orando, dedicando a minha vida na oração, pagando o meu preço, continuo sendo o mesmo. Talvez como Daniel, ainda continuo sendo o mesmo, com 86 anos continuo orando, continuo buscando, continuo acreditando neste Deus. Então vem comigo
e vamos participar de um culto em Antioquia da Síria. Foram até Antioquia. Paulo ele ingressa e fica mais 2 anos. Em Antioquia eles pegam um navio, chama Tito para junto, vai até Cesareia, o porto de Cesareia marítima, e ali eles vão a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, com o ímpeto da igreja, a busca eminente da igreja, o Espírito Santo brada e responde: separai a Paulo e a Barnabé, ou melhor, a Barnabé e a Paulo, a obra às qual eu as tenho chamado. A partir daquele momento, a vida do apóstolo Paulo vai mudar, porque ele vai entender que missão não é simplesmente sair como alguns pensam que é. Tem missionário que acha que missão é pregar na igreja. Missão é muito mais do que isso. A missão ele está no joelho dos que oram. A missão ele está na mão dos que contribuem. A missão ele está nos pés dos que vão. Jesus estava reservando Paulo para uma missão. Já concluo. Mas foi o texto, vou ler. Paulo vai ingressar 3 viagens missionárias. Quantas viagens? 3. Ele vai para a primeira, ela é marítima. A segunda ela é terrena. E a terceira ele está voltando, visitando a igreja que ele teria ganhado, como Derbe, Listra, Icônio e reticências. E ele chega até Cesareia Marítima. Há um culto reservado ali. E a Bíblia diz que Ágabo, um dos profetas, pega o cinto de Paulo, amarra-se as mãos e vai dizer assim: o dono desse cinto, dessa forma ele vai ser levado. Ele vai padecer e vai morrer. E alguém vai dizer assim: Paulo, o cinto é seu e você não merece você ir. Não vai. Ele vai dizer uma das frases mais famosas que nós conhecemos à luz da Bíblia. Ele diz assim: eu não estou pronto somente para pregar o Evangelho, mas também estou pronto para morrer pela causa do Evangelho. Paulo está dizendo assim: porque viver para mim é Cristo, e se morrer é lucro. Jesus me chamou para isso. Se for para viver pregando, eu vou viver pregando. Se for morrer, eu vou morrer, mas para a glória eu vou. O céu vai estar aberto, porque Jesus vai estar pronto a me receber. Terceira viagem. A ideia de Paulo: pega Tito, coloca dentro do templo. Quando Tito entra no templo, a Bíblia diz que há uma contenda tão grande. Os judeus se levantam um alvoroço, porque Paulo colocou um gentio grego dentro do templo. Isso para eles era uma das maiores blasfêmias que poderia fazer um judeu contra o próprio Deus. E a Bíblia diz que, tomando Paulo à força, começaram a subjugar a causa. E a Bíblia diz que Paulo apelou a Félix, que vai entender o que Paulo está falando. Enquanto Félix depois não entende o que Paulo quer explicar, ele vai e apela para Festo. Quando ele apela para Festo, Festo vai dizer: a sua causa eu não posso julgar, então vamos colocar na mão de Agripa. Quando a causa é chegada à mão de Agripa, a Bíblia diz que Paulo sabia que um cerco estava armado. Agripa queria poupar Paulo, e se Paulo voltasse a Jerusalém, no caminho ele ia ser morto. Paulo sabia da ideia do judeu. E Paulo vai dizer assim que ele apelou a César. Apelou a quem? A César. Era a última viagem de Paulo até chegar em Roma. Apelando a César, a Bíblia diz que Agripa vai preparar um navio, pega Júlio, centurião, coloca por guarda pessoal de Paulo, que vai coordenar mais ou menos 135 mil homens que vai estar dentro de um navio. A ideia de Agripa é: vamos deportar Paulo, mandar Paulo para Roma. Chegando em Roma, ele vai ser subjugado por César, e se ele for condenado por César, lá vai ser condenado por César, mas se não for, ele voltará. E a Bíblia diz que Paulo, entendendo o capítulo 27, do versículo número 5 ao versículo número 20, que nós lemos, 15 ao 20 que nós lemos, a Bíblia diz que Paulo aconselhou Júlio, porque era meado de setembro, era mês de Nissan, já tinha se passado o mês do jejum, e Paulo sabia que, de sorte, por ter sofrido pelo menos 3 naufrágios, ter sido condenado, fustigado por vara, Paulo entendia de sofrimento, entendia o que era naufrágio. Paulo aconselhou Júlio dizendo assim: não vamos ir, porque se for o navio vai afundar. Parece que vejo alguém aqui dizendo assim, ou ouvindo isso muitas vezes. Alguém fala para você: não vai, você vai. E quando manda você ficar, você vai. E quando manda você ir, você fica. Você não aceita o conselho, não aceita o que o Senhor fala, não aceita o que a palavra revela, e quando vai, quebra a cara. E quando quebra a cara, julga a Deus, culpa a Deus e culpa o pastor que tem. Era Deus, pela boca de Paulo, aconselhando Júlio, dizendo: não vamos levantar Sirte. Não é tempos de ir, é tempos de ficar. E a Bíblia diz que Júlio chamou para si
o seu veleiro, ou melhor dizendo, o seu conselheiro que estava junto, chamou também para junto de si o próprio marinheiro, e ouvindo o conselho deles, eles falaram: nada, isso aí é conversa de Paulo, Paulo não sabe o que está falando, vamos embora. E a Bíblia diz que Júlio deu ouvido ao marinheiro, ao conselheiro, e por sorte ouviu a multidão, mas não ouviu o que Paulo estava dizendo. Paulo estava contra o conselho da multidão, mas Deus não estava na boca da multidão, Deus estava na boca de Paulo. E a Bíblia diz, irmãos, que eles levantaram a vela e eles costearam Creta, e diz que soprando brandamente um vento calmo que vinha do sul, quando de repente levantou-se um vendaval maior, chamado de vento Euroaquilão, vento tempestuoso, vento forte. Eles plantaram vento e agora estão colhendo tempestade. Talvez você não entenda muitas vezes por que você colhe tanta coisa. Será que você não tem plantado vento na jornada da vida para colher tempestade? Será que o conselho de Deus não é para nós e que nesta noite acalma, espera, fica mais um pouco? Tenha paciência, não tenha pressa, nem tenha ansiedade. Isso pode dificultar os processos aí na frente. Tem gente que é assim, quer comprar mais do que tem, quer ter mais do que pode, quer vestir mais do que tem no banco, quer ser o que não pode ser. E o pobre tem muito essa mania, irmãos. Não quer considerar a roupa simples que tem em casa, mas quer andar de Pierre Cardin. Não quer considerar um carro simples que tem em casa, eu quero um carro melhor. E a tal da dívida, ela só vem aumentando. E se a gente não tiver uma saúde financeira, uma educação financeira, a tendência, meu amigo, é plantar vento e colher tempestade. Dentro desse escopo, dessa temática, o que Paulo estava dizendo assim: vocês não estão entendendo, porque Jesus apareceu para mim em Atos capítulo 23, versículo 11, se colocou do meu lado e falou: Paulo, tem de bom ânimo, porque te importa dar testemunho em Roma. Paulo tinha uma palavra no seu coração, que ele ia chegar em Roma. Já vou terminar, Renato. Eu vou chegar em Roma vivo. Paulo sabia disso. Agora, Paulo sabia que ele ia chegar em Roma debaixo de muitas tempestades. Paulo sabia que ele ia chegar em Roma debaixo de muitas lutas. Mas Paulo sabia que ele ia chegar. Paulo sabia que o navio ia afundar. Sabia ou não sabia? Sabia, porque Jesus teria falado para ele através do seu anjo. Paulo sabia que as coisas iam dar errado. Sabia ou não sabia? Sabia. Mas Paulo sabia que Jesus estava no barco. Paulo sabia que o vento ia se levantar. Paulo sabia que as ondas iam se aumentar. Paulo sabia que não ia dar bom naquele dia. Mas Paulo sabia que Jesus tinha garantido o acesso. Paulo sabia que Jesus tinha garantido a passagem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: tem alguém te olhando de longe e está dizendo: vai afogar, vai morrer, o navio vai afundar, não vai dar certo. Mas Jesus está garantindo a sua chegada. Jesus está dizendo para você nessa noite: você não vai afundar, você não vai naufragar, você não vai morrer, você não vai deixar de ser quem você era. Você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Os espiões de plantão estão dizendo: vai morrer. Alguém está dizendo assim: não vai dar certo. Alguém está dizendo: não vai longe. Mas você está debaixo de uma palavra, Atos 23, 11. Eu vou chegar em Roma, eu vou chegar do outro lado. Jesus falou comigo. O testemunho de Jesus é verdadeiro. E se ele falou, nós vamos alcançar o projeto final, porque a palavra dele é a que prevalece. O navio afundou, jogou as cargas fora, em cima dos escombros. E a Bíblia diz que em Malta estava chegando uma quantidade de homens. Nenhum morreu, porque Jesus falou com Paulo: se resistir e ficar, você chega vivo do outro lado. E aí, pastor, ele chegou. Quando chegou lá, ia falar que estava chovendo e estava frio igual hoje. Quem sabe até pior. E a Bíblia diz que os bárbaros, agindo com eles de gentileza, de bondade, de humanidade, acendeu uma fogueira. Acendeu uma fogueira. Alguém acendeu fogueira aqui? É fácil acender aquele trem? É fácil, é, porque fogo pega e nem seca. Eu quero ver você acender lenha molhada. Porque duas lenhas que dá trabalho é lenha molhada e lenha verde. Aquela praga só serve para fazer fumaça.
e fazer os nossos olhos lacrimejar. É os dois tipos de crente, lenha verde e lenha molhada. Ele nem pega fogo e só faz fumaça, e quando faz fumaça só faz o povo chorar, mas é de raiva, é de ira, pelo prejuízo que dá. Por onde passa, compra e não paga. Na igreja que passa, congregando, só dá trabalho. É crente ruim. Mas aqui tem os crentes de fogo, lenha seca. Aqui tem um grupo reunido, que ele se agrega, se ajunta um no outro. E quando cai um tição na madeira seca, o fogo começa a lastrar. O Espírito começa a renovar, o fogo começa a tomar a casa, e você vai sendo cheio. E é engraçado que o crente à direita, ele se apodera da esquerda, a esquerda começa a pegar, porque também é lenha seca, o fogo pega, o fogo alastra, o Espírito desce, o Espírito enche, o Espírito transforma, é lenha seca. Jesus está dizendo assim: hoje vai haver, em ministérios aqui, um acender de fogo, mas é só para crente que é lenha seca, que pega fogo fácil, que se ajunta. E é engraçado que o fogo que Paulo fala que acendeu aqui, não foi o fogo único, foi o fogo que pegou na fogueira. Não foi só nenhuma lenha, foi várias lenhas juntas, acendeu e pegou. A intenção de Paulo é assim: vamos fazer o quê? Vou deixar o fogo apagar? Não, de forma nenhuma, porque está chovendo. Então a intenção nossa de crente, de vir para o culto, de permanecer no culto, de ler a palavra de Deus, de jejuar, de pagar o nosso preço, é manter o fogo aceso. Toda vida que você para de orar, o fogo também vai se apagando. Pode ver que é assim. Ninguém, irmão, se desvia da noite para o dia. Você se desvia de forma gradativa. É aos poucos, melhor, de cima para baixo. Você primeiro para de orar, depois para de jejuar, depois para de vir ao culto. Quando pensar que o fogo começou a apagar, apagou, só tem fumaça. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: começa a tirar graveto no fogo. Volta a orar como você orava. Volta a buscar como você buscava. Volta a pagar seu preço como você pagava. E você vai ver que a pequena chama vai começar a lastrar, vai começar a acender. As portas do Espírito Santo vai voltar a se abrir. E os mistérios de Deus vão começar a acontecer na sua vida. Se coloca de pé.